Prosa. Pois bem, como eu anunciei no início do programa, na Hora da Prosa de hoje, uma prosa muito especial. E nosso entrevistado de hoje é o Dr. Tiago, e é para ele que a gente fala bom dia. Bom dia, Dr. Tiago. Bom dia, Cláudio. Bom dia, ouvintes da CBN. Como vão? Tudo bem. Como é que vão as coisas por aí no Planalto Central? Graças a Deus, dentro das possibilidades, estamos aqui vivendo, né, nesse contexto. Mas, graças a Deus, tocando. Pois é. Bom, a gente havia anunciado essa entrevista aí, né, semana passada, mas infelizmente por motivos de força maior nós não pudemos realizar o programa, e a gente está hoje aqui para falar sobre a realidade dos integrados na avicultura, né, na avicultura brasileira. Existe aí uma briga nessa, né, na balança, né, entre integrados e integradores. E eu queria que o senhor explicasse para a gente, o senhor que tem aí digamos assim, conhecimento mais que suficiente para falar sobre esse tema, uma vez que é autor de 2 livros muito importantes sobre o assunto. O primeiro livro, que é o Contrato de Integração Agroindustrial, né? Comentários sobre a Lei 13.288, de 2016, e outro que o senhor lançou recentemente, há quase 15 dias, que é Gestão de Custos do Contrato de Integração Agroindustrial. Agora, a pergunta que fica e que todos os integrados querem saber: qual a realidade desse pessoal, doutor Tiago? Primeiramente, eu agradeço pela oportunidade de poder manifestar. Eu estou aqui como um professor universitário, como um acadêmico, né, que realiza pesquisas sobre o assunto. Então, todos os comentários que eu fizer, estou fazendo como um professor, certo? Universitário. Então, a gente tem um contexto muito peculiar. A integração vertical, ela tem o seu benefício dentro de um sistema de produção, porque ela por exemplo, possibilita que a agroindústria ela consiga ter um planejamento estratégico perante o mercado, ela permite que a agroindústria ela consiga desenvolver um produto de qualidade, quantidade, né, adequado para atender às suas demandas, e também ela possibilita que haja a organização da cadeia produtiva. Então, para a agroindústria, a integração vertical é muito interessante. E o que a gente tem que entender é que cada integração e cada cadeia produtiva tem a sua realidade. Então, a realidade da avicultura é diferente da realidade da fumicultura, da ovinocaprinocultura, né, e da suinocultura. Cada cadeia tem o seu contexto. Sim. Então, o que acontece? Dentro da avicultura integrada, nós temos um benefício também para o produtor, que é o quê? A profissionalização, a possibilidade de sistematização da atividade, a segurança de venda, né, e a facilidade de obter financiamentos, né? Agora, esses são os benefícios que são apresentados. Agora, existem algumas desvantagens, né, e algumas críticas que são apresentadas pela literatura, que já está sendo apresentado por teses, dissertações e artigos, né, que estão relacionados a 2 grandes contextos. Primeiro, aquele que está fora da relação de integração e aquele que está dentro. Aquele que está fora da relação de integração, que geralmente são os investidores e os bancos, muitas vezes eles não conhecem a lei da integração, que é a Lei 13.288. Essa lei, ela rege a relação de integração vertical. E qual é a crítica que se tece a esses 2 agentes, né, dentro desse contexto de integração? É que muitas vezes o investidor ele não tem conhecimento sobre a lei de integração e ele não tem conhecimento sobre o DIPC, que é justamente o documento de informação pré-contratual. Então, por exemplo, se eu tenho interesse em ingressar numa integração, numa relação de integração vertical como investidor, né, sou um produtor e quero investir, ou sou um investidor e quero investir, eu preciso receber esse DIPC, né? Só que tem um detalhe, esse documento ele tem que ser validado pela CADEC, né? E o que é uma CADEC? É uma comissão representativa dos membros dos produtores integrados e da agroindústria, em que nessa comissão eles vão validar os parâmetros técnicos e econômicos, eles vão validar a remuneração média dos últimos 24 meses, ou seja, essas duas representações, eles vão gerir a relação de integração, fiscalizar essa relação e também resolver os conflitos do dia a dia.
Então, o investidor, muitas vezes, ele não tem esse conhecimento que ele precisa desse documento, o DIP, né? Validado pela CADEC, né? E o que nós percebemos, analisamos artigos, né? Teses, dissertações, é que muitas vezes as integradoras não entregam esse documento validado. Ou seja, os dados que lá estão dispostos, né? Que constam nesse documento, são muitas vezes apenas estão relacionados com interesses de algumas integradoras, né? Sem ter a validação dos produtores para dizer se aqueles números são reais ou não. Então, a gente percebe que isso está acontecendo em vários lugares, né? E aí temos um segundo problema também, fora da relação de integração, mas aquele que tem interesse em ingressar, que está relacionado com os bancos. Os bancos, muitas vezes, não fiscalizam o DIPC, né? Mais especificamente os parâmetros técnicos e econômicos, que devem constar nesse documento, foram validados pela CADEC. Traduzindo, qual é o problema? Nos bancos, muitas vezes, alguns bancos, muitas vezes, eles recebem esse documento sem a devida validação e eles desenvolvem todo o estudo de viabilidade econômica financeira apenas com a perspectiva bancária, sem levar em conta a perspectiva dos produtores rurais integrados, conforme diz a lei da integração, né? Então, a gente percebe que começa por aí, muitas vezes relacionado ao projeto, ao estudo de viabilidade econômica financeira, né? E ao DIPC, né? Que muitas vezes leva em conta apenas os dados da agroindústria, sem levar em conta os dados apresentados pelos produtores integrados, conforme diz a lei de integração. Agora, isso que eu contei para você, Cláudio, é só um problema que está fora da relação de integração. Aquele que ainda ou financia ou aquele que quer ingressar. Mas, por outro lado, nós também temos os grandes problemas relacionados com aquele que está dentro. E aí sim nós temos uma situação extremamente preocupante. Por que preocupante? E aí aqui eu vou tecer alguns comentários, se me permite. Primeiramente, muitas vezes, o contrato de integração, muitas vezes, olha os termos que eu estou utilizando, eles não são respeitados. A lei de integração, ela dispõe quais são os elementos que devem constar, os requisitos que devem constar nesse contrato de integração, e não se tem. E isso é extremamente problemático, né? Muitas vezes também, o que a gente percebe é a ausência da CADEC, dessa comissão que é obrigatória. E muitas vezes as agroindústrias, né, algumas agroindústrias, para não generalizar, obviamente, né, elas não respeitam, elas não formalizam essa CADEC junto com os produtores, né? E além do mais, outro problema que nós temos também, que nós estamos percebendo de maneira frequente, é a falta de validação desse DIPC, que é esse documento de informação pré-contratual, ou seja, em CADEC, né? Preste atenção, são problemas estruturais, porque a partir do momento que você não tem respeito à lei da integração, né, em vários casos, né, que nós estamos acompanhando, sem generalizar, mas nós percebemos que o produtor, ele não tem o poder de barganha, ele não tem poder de equidade, né, de isonomia junto com a agroindústria, porque toda a ideia da lei da integração foi justamente fazer com que houvesse essa equidade, esse equilíbrio entre produtor e agroindústria, né? Porque antes de 2016, quando foi promulgada a lei de integração, simplesmente negociar era uma situação atípica para a agroindústria, porque muitas agroindústrias, por exemplo, elas apenas colocavam para o produtor qual ia ser a meta, qual ia ser a remuneração, como ia ser o procedimento, sem ter, de fato, uma negociação formalizada. Acabava que era uma negociação informal, né? Outra questão também que nós estamos percebendo dentro desse contexto, né, e que, como eu disse, a literatura acaba demonstrando, é a ausência, muitas vezes, da devida gestão de custo por parte dos produtores. Muitas vezes os produtores vão negociar com a agroindústria, só que eles não têm conhecimento de fato sobre a sua planilha de custo, sobre a sua remuneração. Muitos produtores, muitas vezes, não têm conhecimento sobre se ele está tendo lucro ou não na atividade. Olha que questão problemática.
E aí vem uma questão muito perversa, porque às vezes tem um produtor que ele faz o seu estudo, só que ele precisa da coletividade para poder coletar dados suficientes para ter dados sólidos. E aí que vem um ponto interessante. Quando o produtor integrado, o agricultor integrado, ele vai negociar com a agroindústria, né, por meio da sua CADEC, né, mas ele não tem um estudo consolidado, o que a agroindústria, muitas agroindústrias fazem? Elas simplesmente pegam a sua planilha e apresentam para o produtor. Olha, produtor, a sua remuneração é tanto, o custo é tanto, né? E o produtor, por não ter os seus dados consolidados, ele muitas vezes não tem como contra-argumentar. Exatamente. Isso é um problema muito grande. É triste, porque muitas vezes esse produtor ele não consegue averiguar se aqueles dados que algumas agroindústrias apresentam é real ou não. Então sim, diga, me desculpe. Então, doutor, mas isso aí eu vejo acontecer muito na indústria leiteira, né? O produtor de leite, ele entrega o leite o mês inteiro, depois de 30 dias ele vai saber por quanto que ele vendeu, quanto o laticínio vai pagar pelo leite dele. Então, eu acho muito desigual isso. Quem é que vai regulamentar isso? Uma vez que o integrado, que pelo que o senhor está me passando, ele fica extremamente vulnerável nessa situação. Quem é que vai botar ordem? Desculpa, eu vou usar uma expressão até muito um ditado popular, mas que acho que vem bem a calhar nesse momento. Quem é que vai botar ordem nesse galinheiro? É uma boa pergunta e é uma pergunta que está sendo discutida atualmente. Então, não seria um mapa aí chegar e falar assim, pô, peraí, toda integradora teria que ter aqui uma CADEC, nem todas têm, né? Sei lá, eu acho que alguém tem que tomar, se posicionar, ou através de associações, sei lá, alguma coisa tem que ser feita. O que não pode é deixar aí o galinheiro aberto à disposição das integradoras, porque se alguém vai perder, é o integrado. É o que a gente está vendo acontecer, não é? Uhum. E interessante a sua fala, porque, por exemplo, no Brasil está tendo essa discussão. A lei de a integração vertical é um fenômeno internacional, então ela tem a integração no Canadá, nos Estados Unidos, na Espanha, está tendo agora uma lei, um projeto de lei na Argentina. E na Espanha, por exemplo, o órgão fiscalizador da relação de integração vertical é o próprio Ministério da Agricultura lá, né? Então eles têm todo um procedimento de fiscalização. No Brasil ainda não temos isso, mas no Brasil nós temos a CADEC. E essa CADEC, o que a gente vem percebendo é o seguinte: a partir do momento que os produtores eles se profissionalizam, a CADEC ela tem uma importância muito grande dentro dessa relação de integração. Ela vai desempenhar esse trabalho fiscalizador. E por que eu estou falando isso? Porque na CADEC, quando ele se profissionaliza, o produtor, né, os produtores, como coletividade, eles profissionalizam essa CADEC, a primeira coisa que eles fazem é o quê? Contratar um consultor técnico, um assessor técnico, um veterinário, um agrônomo, né, um administrador, né, para justamente auxiliar nas questões da negociação. Outra questão também, na questão dos custos. Então, por exemplo, ele consegue, por ser um técnico, ele consegue fazer o levantamento dos custos de maneira muito mais eficiente e ele consegue propor de maneira mais clara quais são as medidas viáveis, né, dentro da relação. Então, a gente vem percebendo, principalmente aqui no Centro-Oeste e aqui em São Paulo também, em algumas regiões, nós percebemos que quando se tem um assessor técnico, consultor técnico na CADEC, no caso, representando os produtores integrados, que é um direito desses produtores de terem, a gente percebe que há um salto qualitativo e quantitativo na relação. Acredito. Porque, simplesmente, muitas agroindústrias, elas começam a perceber que os seus argumentos não prosperam. Porque você tem um técnico no outro lado que fala, olha, o que você está afirmando, né, senhor gestor da agroindústria, não prospera com os dados que nós temos aqui, né? Então, assim, a gente percebe que essa profissionalização faz uma diferença muito grande. E outra questão também interessante, e aí que eu recomendo, tem um trabalho do Senar muito interessante, que é o trabalho CADEC Brasil. É um projeto que serve justamente para profissionalizar essas CADEC, né? Esse projeto do Senar, que qualquer produtor pode buscar o seu sindicato rural, a sua federação, para poder ingressar nesse projeto. Nesse projeto CADEC Brasil, o que acontece? O Senar ele vai disponibilizar instrutores que vão dar cursos para grupos de produtores, né, avicultores integrados, suinocultores integrados, entre outras cadeias,
referente à lei de integração, para que o produtor ele possa entender o que é a lei, quais são seus direitos e seus deveres, sobre como se organiza uma CADEC, como se negocia e, o mais importante, sobre a metodologia de custo, que é um dos pontos mais importantes dentro dessa relação de integração. Então, infelizmente, a gente não tem ainda um órgão fiscalizador. Mas, por outro lado, a lei permitiu que a gente tivesse essa CADEC, que é uma comissão formada, e que, a partir do momento que o produtor, né, dentro da sua coletividade, profissionaliza e recebe cursos de formação, como o Senar vem auxiliando, a gente percebe que há uma evolução, né? Porque ele simplesmente consegue fazer propostas que são do seu interesse, no caso do produtor, ele consegue contestar muitas vezes argumentos que são apresentados Com certeza. Que não tem embasamento, né? Com certeza. Agora, eu acho que é de suma importância que isso seja feito com muita rapidez, porque a gente percebe que a gente sabe da importância desse setor, né? A avicultura brasileira é extremamente importante. A gente sabe o tamanho desse mercado. O que nós não podemos assistir é o desequilíbrio dessa balança ficar cada vez maior. Com certeza. Não é? Com certeza. Com certeza. Até aproveitando o ensejo, um dos motivos da publicação do nosso livro, né, que foi um livro, o Gestão de Custos, foi justamente, junto com o Edson Chical e o Matheus Fiorezan, foi justamente para auxiliar os produtores para poderem fazer um estudo sobre a sua metodologia, sobre planilha de custo, né, de maneira mais profissional. Então, esse livro que a gente escreveu, ele foi justamente focando na realidade do produtor integrado, porque ele é um instrumento prático que vai auxiliar na questão da discussão da metodologia, né, de maneira clara, e justamente focando nas necessidades, né, e nas particularidades da integração vertical. Então, o que eu percebo é que nós precisamos de instrumentos que possam profissionalizar essa CADEC. Então, nós temos hoje em dia várias dissertações, teses, nós temos esses livros que estão sendo escritos, nós temos um trabalho belíssimo feito pelo Senar, né? Então, até para deixar um recado, se o avicultor integrado tiver interesse, ou se o avicultor integrado tiver interesse, procure o seu sindicato rural, procure a sua federação da agricultura, solicitando a participação do projeto CADEC Brasil. Tá certo, tá certo. Bom, eu vou deixar aqui esse programa está sendo gravado e a gente vai disponibilizar para o nosso canal no YouTube a partir de segunda-feira e vai ficar aqui, então, esse livro vai estar disponível para as pessoas adquirirem. De que forma, professor? As pessoas podem ingressar diretamente na Amazon, né? Lá no site da Amazon, né? Ou podem me mandar, ou caso tenha interesse também, pode me mandar um e-mail, né? carvalho@oliveirecarvalhoadv.adv.br e podem enviar um e-mail para mim, caso queiram solicitar. Repita, por favor, novamente o e-mail. Lógico. carvalho@oliveirecarvalho.adv.br. Tá bom. Professor, muito obrigado pela participação no Campo Aberto e eu espero que a gente possa agilizar esse processo aí para que essa balança seja equilibrada o mais rápido possível. Com certeza. Se for a vontade de Deus. Amém. Amém. Um ótimo final de semana. Igualmente, até mais, um abraço. Até mais, um abraço. Tá certo, são 9h29, a gente bateu um papo, uma proseou aí com o professor Tiago Moreira de Carvalho. Vocês viram aí a importância da formação do CADEC, né? Vocês viram que essa comissão para acompanhamento, desenvolvimento e conciliação da integração formada por representantes dos produtores e da indústria, ela é fundamental no equilíbrio. O produtor, o integrado, ele não pode ser o último a saber. Certo? A gente vai para o Repórter CBN já, meu amigo Kleber? Então a gente vai para o Repórter CBN, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no Campo Aberto. Até já!